Pedro, a história completa. Antes de qualquer chamado, antes de qualquer promessa, antes da fé balançar entre certezas e dúvidas, havia apenas a infância. Simão cresceu em um mundo pequeno. Pequeno nos horizontes, nas expectativas, nas possibilidades. Betsaida era uma vila esquecida, às margens do Mar da Galileia, cuja existência dependia da pesca e do comércio modesto com cidades vizinhas. Suas ruas não tinham pavimentação, apenas trilhas de terra batida que se misturavam à poeira dos ventos. As casas eram construções toscas, de pedras empilhadas e barro seco. Coberturas frágeis de galhos e palha tentavam proteger as famílias do calor inclemente e das chuvas sazonais. O cheiro de peixe seco, de sal e de madeira molhada dominava o ar. A infância de Simão foi moldada por esse ambiente áspero. Desde pequeno, ajudava o pai a consertar redes, a empurrar barcos para a tiágua, a carregar peixes para o mercado. Não havia espaço para a infância como a conhecemos hoje. A criança era vista como trabalhador em formação, um futuro braço a ser somado à luta familiar pela sobrevivência. As lições não vinham de pergaminhos ou escolas. Vinham do lago, do vento, dos calos nas mãos. A primeira educação de Simão foi aprender a interpretar a mudança do clima, a correnteza das águas, o comportamento imprevisível dos peixes. Era uma sabedoria prática, passada de pai para filho, necessária para sobreviver em uma economia que não perdoava falhas. Seu corpo foi moldado desde cedo pelo esforço físico. Braços fortes, pele curtida pelo sol, pés calejados por caminhar descalço entre pedras e poeira. A vida era simples e dura, mas também carregava nas pequenas coisas momentos de beleza esquecida. O nascer do sol refletido nas águas calmas, o sorriso satisfeito ao trazer uma rede cheia para casa. A comunhão silenciosa entre irmãos e companheiros de pesca. A religião fazia parte da vida cotidiana, não como um conceito distante, mas como um fio invisível que costurava as rotinas. As orações eram simples, uma bênção antes da refeição, uma palavra murmurada ao lançar as redes, uma súplica silenciosa quando as noites traziam mais medo do que peixe. Simão cresceu ouvindo os relatos dos profetas nas sinagogas rústicas das vilas. Histórias de um Deus que libertava, que fazia alianças, que prometia restauração. Mas essas histórias, para um menino da Galileia, muitas vezes pareciam distantes, quase pertencentes a outro mundo. O templo em Jerusalém era uma lenda. Poucos galileus comuns tinham os recursos ou a oportunidade de visitar a Cidade Santa. As práticas religiosas locais eram feitas em sinagogas humildes, lideradas por anciãos respeitados que mantinham viva a tradição. E mesmo sem ver o templo, mesmo sem ouvir os sinos de ouro dos sacerdotes, a fé de Israel pulsava em Betsaida. Silenciosa, resiliente, firme como a terra árida sob seus pés. O cenário político da época deixava suas marcas, mesmo nos rincões mais afastados. Roma dominava tudo. As estradas, as moedas, as leis. A língua oficial era o latim. Mas o povo de Betsaida falava aramaico, preservando sua identidade sob a máscara da submissão aparente. Impostos eram cobrados sem misericórdia. Guardas romanos patrulhavam as rotas comerciais e qualquer sinal de rebelião era esmagado sem piedade. Crescendo nesse ambiente, Simão aprendeu cedo o valor da prudência.
evitar atrair atenção desnecessária, respeitar as autoridades, mesmo sob a indignação silenciosa. E, acima de tudo, manter viva a esperança de que um dia Deus interviria novamente. Em Betsaida, os rumores sobre o Messias eram assunto de conversas sussurradas. Um libertador, um descendente de Davi, alguém que quebraria o jugo romano e restauraria a glória de Israel. Esses rumores acendiam brasas de esperança nos corações fatigados. Simão, em sua juventude, foi profundamente marcado por essa expectativa. O Messias poderia ser um guerreiro forte que surgiria para enfrentar o império com espada e bravura. Ou talvez um novo profeta com poder para falar em nome de Deus e convocar o povo para a santidade. Ninguém sabia ao certo, mas todos esperavam. O senso de identidade de Simão foi construído sobre essa tensão. A tensão entre a dureza da vida real e a promessa divina ainda não cumprida. A tensão entre ser apenas mais um pescador e talvez, um dia, fazer parte de algo maior. Anos se passaram. Simão tornou-se homem. Casou-se. Assumiu suas responsabilidades. Construiu sua própria casa, com esforço e suor. Sua vida parecia destinada a seguir o mesmo caminho de gerações anteriores. Pescar, sustentar, envelhecer e morrer nas margens esquecidas da história. Mas o coração de Simão, embora endurecido pela rotina, ainda guardava aquela centelha inquieta. Um anseio mal definido por algo mais. Algo que a dureza da pesca e o peso dos impostos não conseguiam apagar. Ele era, por fora, um homem comum. Mas por dentro, era alguém preparado para ouvir quando a verdadeira voz chamasse. A vida havia ensinado Simão a ser resiliente. A fé de sua infância, misturada com a poeira e o suor da vida adulta, havia criado nele uma fundação silenciosa, pronta para ser transformada. Porque quando o chamado finalmente veio, Simão não era mais um menino que ouvia histórias de heróis antigos. Era um homem marcado pela vida real, e era exatamente isso que o tornava perfeito para o que Deus queria fazer. Deus não procurava acadêmicos refinados ou guerreiros nobres. Procurava corações que, mesmo em meio às redes rasgadas e aos barcos frágeis, ainda ousassem esperar. Em Simão, ele encontrou isso. Encontrou um pescador. Encontrou um futuro apóstolo. Encontrou uma rocha, ainda bruta, mas pronta para ser moldada pela fé e pela graça. O tempo da espera estava terminando. E a vida de Simão jamais seria a mesma. Essa é só a poeira antes da estrada. O chamado ainda não chegou, mas já começou a mexer com tudo por dentro. Curta este episódio agora, isso ajuda outras pessoas a encontrarem essa jornada. Inscreva-se no canal para não perder o próximo capítulo. O olhar que vai atravessar Simão pode atravessar você também. Ative o sininho. Cada episódio pode ser o seu momento de recomeçar. Compartilhe com alguém que, como Pedro, ainda carrega perguntas, mas não desistiu de esperar.